Então, um cara que começou um podcast sobre livros deveria ter aproveitado a quarentena pra ler pra cacete e fazer vários episódios, correto? Correto. Mas não foi muito bem isso que aconteceu não. Tem mais ou menos um mês que eu não leio e nem boto a mão em nada do iletrado. Peguei preguiça vírus. Mas já tô melhor e tô de volta. Meu nome é Bernardo e o livro de hoje é O Desaparecimento de Stephanie Myler, do Joel Dicker. Eu terminei esse livro uma semana antes da quarentena e que bom que eu fui um cara esperto e deixei o roteiro pronto. Então mesmo que eu tenha terminado o livro aí há um tempinho, acho que isso não vai influenciar muito na qualidade do episódio não. Então bora! Jesse Rosenberg está para se aposentar, o que é uma pena, já que ele ainda é relativamente jovem, com seus 40 e poucos anos, e é um excelente investigador. Ele é conhecido como policial 100% porque resolveu todos os casos em que atuou. Só que no dia da festa de despedida dele, uma jornalista aparece e já chega lançando a braba, meu irmão, falando que ela tinha provas que ele havia cometido um erro, e esse erro não tinha sido em qualquer caso não, e sim um dos mais importantes da carreira do cara. O primeiro grande caso dele como investigador. Um quádruplo assassinato que aconteceu em Orfea, nos Hamptons. Orfea é uma cidadezinha pequena e pra quem não tá ligado, Hamptons é uma região ali coladinha com Nova York. Se você é do Rio, da Baixada, assim como eu, Orfea é tipo o Muriqui. Basicamente é o litoral que sobrevive de turismo. E no intuito de arrecadar mais dinheiro fora de temporada, um festival de teatro é feito. Foi um sucesso, ingressos esgotados e quase todo mundo da cidade estava lá para a noite de abertura. Mas o prefeito não apareceu para dar seu discurso. Acontece que minutos antes da abertura do festival, o prefeito, sua esposa, seu filho e uma mulher que passava em frente à casa dele na hora foram assassinados. Quem cuidou do caso foi o Jesse e seu parceiro, o Derek. Fica claro que eles resolveram o mistério, mas que as coisas não correram às mil maravilhas não. Tanto que o Derek não atua mais como investigador e sim faz um serviço burocrático. E aí o Jesse, num primeiro momento, não acredita que ele possa ter cometido um engano, né? Mas resolve tirar isso a limpo, até mesmo contra a vontade do seu parceiro. O problema é que quando o Jesse vai atrás da jornalista, ele descobre que foi uma das últimas pessoas a ter tido contato com ela. Stephanie havia desaparecido. Então, a jornalista estava certa? O Jesse realmente cometeu um engano 20 anos atrás? O desaparecimento dela hoje tem alguma ligação com esse caso? Essas são as perguntas que o autor se propõe a responder nas 550 páginas desse livro. E não tem outra forma de começar a falar sobre ele que não pelo tamanho, porque é um livro gigante. Óbvio que é gigante para o nicho que ele está inserido, que é o de romance policial. Se for pegar um livro de fantasia e comparar, ele está no padrão, mas deu para entender o que eu quero dizer, né? Mesmo assim, tamanho sozinho não quer dizer nada. O negócio é que quando você junta o tamanho com a narrativa, é que o caldo começa a engrossar. O Joel, ele escreve de uma forma muito enxugada, ele é muito econômico nas palavras. Então, nesse espaço de 550 páginas, vai acontecer muita, mas muita coisa mesmo. E de uma forma frenética. Mas como diria Jack, o estripador, vamos por partes. No livro, a gente acompanha as duas investigações, o quádruplo assassinato e o desaparecimento. Quem narra o primeiro crime é o Derek, e quem narra o atual são o Jesse e a Anna. A Anna, ela era uma policial em Nova York, mas um evento traumático fez com que ela se transferisse para Orfea. E ela é a única policial feminina da cidade, o que gera diversos tipos de conflitos relacionados a machismo e tudo mais. Ela funciona ali na trama como um policial local, porque o Jesse e o Derek são meio que polícia federal. Não sei explicar direito, mas é basicamente isso aí. E no fundo ela divide o protagonista com o Jesse. E sinceramente, ela é bem melhor que ele, cara. O Jesse é legal e tal, só que ela é bem mais legal. Fora o trio principal, a gente tem uma outra renca de personagens. A quantidade de suspeitos aqui é enorme. São cerca de 30 bonecos no livro, e tirando os investigadores e um ou outro ali, todo mundo é suspeito. E mesmo que alguns personagens sejam só cortina de fumaça e outros um pouco de injeção de linguiça, todos são bem feitos, cara. Eles têm personalidades distintas uns dos outros, e o autor apresenta eles de uma forma que não te deixa perdido. Alguns desses personagens também têm seus próprios pontos de vista e histórias paralelas. O que de início eu não gostei muito não, porque algumas são bem paralelas mesmo, mas depois isso até que serviu a um propósito maior, vamos dizer assim. Agora, quanto aos crimes, a trama em si, aí eu não tenho nada o que criticar. Ambas as investigações são extremamente interessantes e bem desenvolvidas. Na parte do passado, nós já sabíamos que eles pegaram o assassino, e depois de um tempo a gente passa a saber quem é. Mas a graça é saber o como, o que aconteceu e o que deu de errado. E quando você vai para o presente, a investigação te entrega dois tipos de informação.
pistas sobre o desaparecimento e pistas sobre o quádruplo assassinato. Então, quando você volta pro flashback, ele tem um gostinho ainda melhor, porque você descobriu coisas que os detetives não sabiam naquela época. Então você fica ansioso para eles falarem logo o que aconteceu, para você juntar tudo o que sabe, e eles também, e chegar a alguma conclusão. O seu conhecimento sobre todo o caso vai se expandindo aos poucos e você vira um detetive ali com eles. Isso é muito legal, é muito divertido, e eu acho que foi um dos melhores livros que me trouxe essa sensação de estar participando ali, sabe? E não de ser um mero espectador. E em nenhum momento o autor deixa essa peteca cair. O livro é uma crescente, e naqueles momentos de respiro, em que a trama deveria parar para você recuperar o fôlego, o cara vem e introduz o que eu batizei de personagens galhofeiros. Assim, alguns poucos personagens do livro são, como eu posso dizer, meio exagerados, com delírios de grandeza. Eles se referem e pensam sobre si mesmos como algo muito maior e melhor do que realmente são. Até as palavras que saem da boca deles são diferentes das que saem dos demais. E eles são como buracos negros que alteram a realidade da trama. E aí, meu irmão, tem personagem que deveria ser sério, correndo de cuequinha enquanto segura um carcajou empalhado. Tem personagem com bordão de Zorra Total, que leva a criança pra lutar boxe num açougue, e por aí vai. Isso me deixou com uma sensação de amor e ódio. Tem uns áudios que eu mandei pra um amigo meu, onde eu falo que não era possível. Eu devia estar lendo uma versão zoada do livro, sei lá, uma pegadinha da Intrínseca. Esses personagens, eles às vezes chamavam muita atenção, sei lá, cara, eu não sei explicar muito bem. Parecia que eles saíam do livro pra me dar um tapa na cara. Só que não tem como eu estar odiando um livro que eu não consigo largar. Fora que essa loucura toda me fez ficar extremamente apegado aos detetives. Eles pareciam ser a única normalidade ali da trama. E aí eu me agarrei neles com todas as minhas forças. Tanto que eu fiz uma anotação aqui enquanto lia, em que eu falo que eu estava sentindo falta dos detetives fazerem nada. E esse nada era eu desesperado para eles pararem um pouco a investigação e só trocarem uma ideia de boa. Irem comer uma rosquinha, sabe? Só para eu poder respirar. Sendo justo, tinha cenas assim, mas parecia que não era suficiente, sabe? Eu cheguei ao ponto de sentir falta da interação romântica entre o Jesse e a Anna. Porque os dois são bonitões, solteiros e que tiveram término de relacionamento traumático. Você não precisa ser nenhum Sherlock Holmes para saber onde se ia dar, né? Só que não tem um flertezinho, não tem uma esbarradinha de mão, uma discussão acalorada, uma baguncinha na Califórnia, essas paradas, não tem. E quando eu parava e pensava sobre isso, eu ficava perplexo. Por que diabos eu tô me importando com esse tipo de coisa? Isso nunca me fez falta. Mas aqui eu queria essas fugas. Eu só posso dizer, cara, que foi magia negra que o autor fez aqui. É um absurdo que um livro de 550 páginas seja eletrizante do começo ao fim. É tudo amarrado, tudo serve a um propósito e, como eu falei, até as histórias paralelas, depois de um tempo, me parecem necessárias. Porque era mais uma fuga da loucura que estava sendo a trama principal. E o final do livro, então, cara, é o Urso do Pica-Pau. Não tem como não ficar louco. E eu tenho uma outra nota aqui que diz exatamente o seguinte, abre aspas, acabei de chegar em 93% do livro e eu não faço a menor ideia de quem é o assassino. PS, estou muito puto, fecha aspas. Sim, eu coloco PS pra mim mesmo, porque eu gosto de falar a emoção que eu tô sentindo enquanto eu tô lendo. Isso me ajuda a lembrar do livro. Recomendo aí que vocês façam a mesma coisa. E explicando aqui, eu tava puto, porque se o assassino fosse quem eu tava achando que ele ia ser, eu ia ter detestado o final. Mas não dava pra acertar, cara. Era impossível. E o pior de tudo é que era um impossível possível. Sabe como? Não era impossível porque eu não tinha informação. Era impossível porque eu, de burrice, não tava conseguindo acertar. Eu não sei como é que foi pra você, se você conseguiu acertar ou não. Se você conseguiu, parabéns, cara. Porque eu só fui acertar, cara, no último minuto do segundo tempo. Na hora que foi se resolver tudo que eu falei, ah, tá, agora eu entendi, agora eu saquei. Só naquele momento, que até ali eu tava perdido. Em resumo, foi excelente. Eu gosto muito dos romances policiais clássicos, estilo James Patterson. Só que o que o Joel faz aqui é pegar esse estilo e injetar adrenalina, filho, até não poder mais. Livraço. E é isso, esse podcast vai chegando ao fim. O Desaparecimento de Stephanie Myler foi uma leitura extremamente diferenciada. Eu torço para que, se você já leu ou se pretende ler, que seja assim para você também. O Ilhetrados vai ao ar em diversas plataformas de podcast. É sempre um episódio curtinho, comigo falando o que eu achei das paradas que eu li. Se possível, me siga no Instagram, @ilhetradospodcast. E se quiser mandar um e-mail, envie ou envio. Sabe como? Envie
envie-o ou envie... Não pode ser envie-e-o. Então é envie-o. Não, eu não consigo. Deixa quieto, manda um e-mail aí pra iletradospodcast@gmail.com. Tamo junto, um abraço.